quando os sentimentos querem mandar. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 14, porque hoje nós vamos caminhar na história de Sansão, em Juízes 14 e Juízes capítulo 15. E eu quero ler com você 2 versículos de Juízes 14, a princípio. A Bíblia diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Enfurecido, ele foi em seguida para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada ao amigo dele, que o havia acompanhado no casamento. Esse versículo 20 já mostra para você o quão complicada é a história. Porque a mulher de Sansão foi dada ao amigo dele, que foi para o seu casamento. Imagina, você convida um amigo, ele te acompanha até o casamento e sai de lá com a tua noiva. Essa história é proibida para menores de 18. Eu quero começar com uma frase, grave isso. As correntes mais fortes na nossa vida não são de ferro, são de sentimentos não resolvidos. E enquanto você não aprender a resolver dilemas no campo, na dimensão dos sentimentos, você será um eterno prisioneiro de si mesmo. Interessante como Deus, Ele nos criou seres emocionais. Deus nos criou com emoções. E Deus não erra no seu ato criativo. Ah, pastor, gostaria de ser menos sanguíneo. Pois é, Deus nos criou assim. Gostaria de ser menos aquilo. Deus nos criou com esse design. Nós temos emoções. O que é uma emoção? É uma reação psicológica a um estímulo interno ou externo. É algo automático. Você não precisa pensar para ter uma emoção. É algo que está em você. Está no programa que Deus instalou quando te criou. Escute, antes de você reagir a qualquer coisa concretamente, você reage emocionalmente. Antes de você falar uma palavra, você já reagiu emocionalmente. Antes de você mover um dedo, você já reagiu emocionalmente. Antes de fazer uma ligação, antes de passar o cartão, você já reagiu emocionalmente. Aqui dentro, nós reagimos com medo diante de uma ameaça, nós reagimos com raiva diante de uma injustiça, nós reagimos com tristeza diante de uma perda, nós reagimos com surpresa, com nojo, com alegria, emoções. Deus nos fez assim. Escute, 2 coisas. Primeiro, você não precisa se esforçar para isso, já está aí. E segundo, você não tem como anular isso, não tem como arrancar isso de você. Mas para além das emoções, nós temos os sentimentos. Os sentimentos são as interpretações e as construções mentais que se formam dentro de nós a partir das emoções. Sentimento é o que fazemos com as nossas emoções. Vem a emoção e então a gente parte para o pensamento, julgamentos, damos significado às nossas emoções e vem então sentimentos. Escute, as emoções vêm e vão, os sentimentos é o que fica. Exemplo, você está na Washington Soares, tendo um dia abençoado, só vitória. Aí passa um irmão cheio do Espírito Santo, com uma unção de velocidade, e corta você, pá! De pronto, qual é a reação? Um susto, no caso de alguns, uma raiva, no caso de outros, uma emoção. Algumas pessoas, depois de 10 segundos, esquecem, seguem a vida. Outras vão pegar aquilo e vão ficar remoendo, vão ficar pensando, vão pensar assim: mas se parar no próximo semáforo, é um sinal de Deus se ficar vermelho. Eu vou baixar o vidro e eu vou falar para ele o Salmo 119. Então, a gente tem as emoções como visitantes e os sentimentos que são inquilinos. Sentimentos é o que fica, eles permanecem. E eles podem aprisionar e controlar a nossa vida. Há muitas pessoas, e eu não preciso ser profeta para falar isso com toda certeza,
pessoas aqui, pessoas online, que estão controladas por sentimentos, tomando decisões a partir de sentimentos, pensando nos seus relacionamentos a partir de sentimentos, determinando caminhos para a sua vida a partir de sentimentos, vivendo a partir da lógica do eu sinto, logo eu faço, eu sinto, logo eu digo. Sentimentos. Há pessoas encarceradas por causa dos seus sentimentos. Há pessoas, por exemplo, presas dentro de um quarto, dentro de uma casa, no máximo do quarto saem para a cozinha, presas por um sentimento de desesperança, de falta de sentido, de propósito, olham para frente e não conseguem enxergar sentido na sua própria vida, não se veem como importantes o suficiente para permanecerem vivas, pensam em cometer um ato de loucura, um atentado contra si mesmo, tudo sentimento, controladas pelo sentimento. Há pessoas amarguradas, se sentem sozinhas, cercadas por muita gente, mas quando você pergunta, elas se sentem sozinhas. E veja o poder dos sentimentos, porque não importa o que está ali, a realidade, o sentimento pode ter mais poder do que a realidade. Não poucas vezes, ao atender alguém, conversar com alguém, a gente vai tentar falar coisas como, mas olha o teu filho, olha a tua esposa, olha essa pessoa, olha quantos te amam, olha quantos te querem bem, olha o quanto você tem para lutar, pelo que lutar, mas não importa a realidade, o sentimento tem mais poder que a realidade. Entende isso? Sentimentos. E hoje eu quero, no nome de Jesus, declarar no poder do Espírito Santo, um tempo de soltura e de libertação sobre a sua vida. E eu quero declarar que o mesmo Espírito, o Espírito que estava sobre Jesus, porque o Senhor Jesus disse, o Espírito Santo está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar o cativo, qualquer tipo de cativeiro, nenhum é forte o suficiente para aquele que pode quebrar qualquer prisão, inclusive essas, e eu oro que o sopro do Espírito venha sobre a sua vida, e coloque você de volta, nesse lugar de governo e de autonomia. Você não foi feito para estar sob o domínio daquilo que sente, mas para estar dominando sobre aquilo que você sente, em nome de Jesus. Olha, hoje a moda é resolver tudo que diz respeito a emoções, a sentimentos, com um comprimido, uma pílula, uma medicação. Eu não tenho nada contra medicações, pelo contrário, Deus usa a mão dos médicos. Quem me pergunta, pastor, o que foi que aconteceu com você? Eu digo, o homem de Nazaré me curou, através da mão dos médicos, é um milagre aprovado pelo plano de saúde. Porque Deus foi quem colocou conhecimento na cabeça, lá daquele farmacologista, daquele bioquímico, daquela equipe de cientistas, que fizeram lá o fármaco, o remédio. Foi Deus quem capacitou o psiquiatra, para então diagnosticar e decidir qual é o melhor tipo de medicação, para aquela pessoa que passa por aquela situação. Ei, Deus está na medicina, Deus também está no remédio. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente começa a medicalizar a nossa vida, quando achamos que tudo se resolve com isso, e esse é o nosso tempo, e essa é a nossa era, é a era em que tudo virou patologia, e tudo se resolve na base do comprimido, é um para acordar, é outro para ficar feliz, é outro para ficar animado, é outro para baixar o cortisol, para aumentar aquilo, para ser assim, para sorrir mais, para se acalmar, para dar uma força, para dar uma energia, para dormir, para viver, para existir. Tem uma psiquiatra americana, ela escreve um livro que eu já citei outras vezes aqui. Tem 2 livros dela muito interessantes. Esse é o Nação Dopamina, tem outro chamado Nação Tarja Preta. E ela escreve dizendo assim, hoje, experiências normais da vida humana, normais, pasme você, normais, tristeza, normal, ansiedade, normal, frustração, normal, têm sido rapidamente medicalizadas. Porque muitas vezes a resposta ao desconforto emocional não é buscar compreendê-lo, mas sim tratá-lo como sintoma de uma doença. E se é doença, comprimido é a solução.
Quer que eu faça então, pastor? Com aquilo que eu sinto? Bom, tirando de lado a dimensão médica, que, repito e deixo claro, é necessário em muitos casos. Eu trago agora para a palavra de Deus, e eu digo a você que tem 3 caminhos. O primeiro caminho, o caminho da religião, finja. O segundo caminho, o caminho do mundo, fuja. O terceiro caminho, o caminho do evangelho, cresça. Você pode gravar isso? Dá um post para você, um carrossel. Primeiro, caminho da religião, finja, mascare, faça de conta que não está tudo certo. Como é que você está? Estou maravilhosa, rejubilante, esperando a volta de Cristo. Como é que você está? Estou bem, não, estou vestida para o arrebatamento. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz do Senhor, só quem não tem a paz é ela. Externando uma coisa que não é verdade, mascarando, colocando para debaixo do tapete. Finja, finja. É o caminho da religião. O caminho do mundo é fuja, fuja. Busca uma maneira de anestesiar isso e não de resolver. Não é uma solução que você precisa, é de um anestésico. Anestesia isso. Anestesie com um copo de bebida. Anestesie com uma sexta-feira. Anestesie com um encontro, com um lugar, com uma pessoa, com ambientes. Anestesie, fuja. Não resolva, não busque a raiz do problema, não mergulhe mais fundo, não veja o que é que tem por debaixo da superfície, o que é que para além dessa ponta do iceberg existe. Não, fuja, fuja, não converse sobre, esqueça essa coisa de aconselhamento, conversar com pastores, conversar com um profissional, é besteira, é tolice, fuja. O caminho da religião é finja, o caminho do nosso mundo é fuja. O caminho do evangelho é cresça. O caminho do evangelho é você não precisa mascarar e nem se deixar escravizar. Você pode amadurecer. O caminho do evangelho é não seja um ator, nem seja um escravo. Seja um homem livre, uma mulher livre no poder do Senhor e na graça de Jesus. É o que nós encontramos na vida de Sansão. Um homem que infelizmente não viveu isso. Ele nos ensina pelo exemplo negativo que ele deixa. Porque Juízes 14 e Juízes 15 vai nos falar sobre uma sucessão de fatos, escolhas erradas que ele toma, todas guiadas pelo seu sentimento. Quando os sentimentos tentam tomar o controle. Olha isso. Juízes capítulo 14, a Bíblia vai dizer que Sansão vai a um lugar chamado Tímina, a terra dos filisteus. Detalhe. Se você lembra, Sansão foi levantado por Deus para libertar Israel dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos. O que é que Sansão tinha na cabeça? De ir para o território do inimigo. Como se não bastasse, ele encontrou uma mulher dos filisteus, se apaixonou por ela, e a quis, ficou obstinado, quis uma fixação. O que é que ele quer com uma mulher do inimigo do povo dele? Do povo que ele tem que lutar contra. Ele está se associando com as pessoas erradas, no lugar errado, com as pessoas erradas, você nunca vai encontrar a coisa certa. Os lugares que você vai procura, os lugares que você vai e se insere, revela aquilo que no fundo você está procurando. Aquele homem vai para lá, faz uma festa de noivado, e na festa de noivado ele propõe um enigma, ele quer ser o palhaço, ele quer fazer a brincadeira acontecer, ele propõe um enigma. E ele diz, quem acertar o enigma vai ganhar aqui umas vestes, umas roupas. E então os filisteus começaram a pressionar a noiva de Sansão, para a noiva de Sansão chegar lá e arrancar dele a resposta do enigma. E eles tanto pressionaram que a moça foi, e ela chegou junto de Sansão, e você sabe como é, a mulher tem seu jeito. Foi lá no Sansão, deu um cheirinho nele. Ele entregou o segredo. Ela foi, contou para os homens, e eles vieram e disseram a Sansão, a gente descobriu, falaram, a resposta Sansão disse, vocês manipularam a minha noiva, foi através dela. Ficou com raiva, matou 30 homens. Desproporcional a reação. Matou 30 homens para pegar as vestes e dar de prêmio aos homens que acertaram. Para que isso? 30 mortos ficam. E a Bíblia diz assim, enfurecido ele foi
para a casa do seu pai. Eu te pergunto, e a noiva ficou onde? Ficou lá. A moça ficou lá, humilhada, envergonhada. O noivo dela matou 30 do povo dela. Capítulo 15, ele volta atrás da noiva. O pai dela diz: eu achei que você não queria mais nada conosco. Eu já dei a mão dela para outro. Está casada com outro. Você arranca o pino da granada, explode tudo e acha que vai encontrar a casa de pé? Acha que vai voltar para o lugar e tudo está ali, intocável? Que vão ficar esperando, aguardando? Não! Os danos vieram. Aí o Sansão fica revoltado, pega 30 raposas e amarra no rabo 300 raposas, e amarra no rabo de cada uma das raposas tochas de fogo, solta as 300 raposas pelas plantações dos filisteus, ele coloca fogo nas plantações, os filisteus ficam com raiva, e colocam fogo na ex-noiva de Sansão e no pai dela. Sansão põe fogo nas plantações dos filisteus, os filisteus colocam fogo na ex-noiva e no pai dela. 2 pessoas morrem queimadas, torturadas. Sansão fica com raiva e vai responder com mais violência, com uma queixada de jumento, mata 1000 homens. 1000 homens. Você percebe o que está acontecendo aí? 3 coisas que eu quero que você guarde sobre fortes emoções. Fortes emoções, primeiro, elas obscurecem o entendimento. Sob forte emoção, você pode perceber, a gente raciocina pouco, a gente passa a ter uma leitura enviesada da situação, a gente é como se ganhasse lentes distorcidas, por meio da qual a gente vai enxergar a realidade. Sob fortes emoções, a gente não vai enxergar as coisas e as pessoas com precisão. Já percebeu isso quando você está com muita raiva de alguém? Muita raiva. Você olha para a pessoa, você não consegue ver uma virtude, só defeito. Você vê um monstro, você exacerba o negativo, você diminui o positivo. Por quê? Porque as fortes emoções, elas embaçam a nossa visão, elas embaçam a nossa perspectiva, elas se tornam um viés pelo qual a gente começa a ver e a ler o momento de uma maneira distorcida. Grave isso, escute isso. Sob fortes emoções, a gente não pensa bem, a gente sempre pensa mal. Todas as vezes que você estiver sob fortes emoções, saiba disso, diga isso para você mesmo: eu não estou pensando bem. Eu não estou pensando bem. Eu preciso que a tsunami emocional abaixe, para que eu recupere o meu discernimento. Não tem bom, você pode ser um homem cheio do Espírito, você pode ser uma mulher cheia do Espírito, quando o sangue ferve, você não está pensando bem. E quando o nosso entendimento fica obscurecido, a consequência disso é que nós temos atitudes não refletidas, ou seja, a gente não pesa na balança o depois, a gente não avalia as consequências, a gente fala e depois é que a gente se dá conta do que fez, do que diz, da decisão que tomou, a gente se precipita. É depois que você mandou o áudio, quando você quer apagar, já está lá azulzinho, a pessoa viu. Vai ter que segurar as pontas agora. Já era. Eu quero que você grave isso daqui, por favor. A maneira principal que o diabo destrói a nossa vida é influenciando as nossas decisões. Pergunta, vou fazer um quiz gospel aqui. Quem foi que deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para Eva? Quem foi que deu? Não, me ajuda aí, responde, vai. Quem foi que deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para Eva? Quem? Não foi a serpente. Não. Serpente não tem nem mão. Quem pegou o fruto? Eva. Quem comeu o fruto? A decisão foi sugerida e influenciada pela serpente.
Isso é guerra espiritual. Tem gente que acha que guerra espiritual é, ai pastor, colocaram o meu nome, sabe, na boca do sapo, na boca de sapo, sei lá o quê. Isso é café pequeno, meu querido. Isso daí é macumba que a gente resolve levantando a mão e gritando em nome de Jesus, está quebrado. Está entendendo? Isso é coisa fácil de resolver. Difícil é a gente começar a discernir quando nós estamos sob a influência e as sugestões do maligno e não sob a influência do Espírito Santo. Aí é que está o grande ponto sobre guerra espiritual. A maneira como o inimigo, ele trabalha na nossa vida, pode ter certeza disso, é através desse único mecanismo, autossabotagem. Ele só dá a corda, você que se enforca. Ele só faz a sugestão, ele sopra o pensamento, ele sopra o entendimento, ele lança o questionamento, só isso. Mas sou eu que faço, eu decido, eu que vou, eu que pela pressão, eu que pelo momento vou e me precipito. E não penso, não reflito, não oro sobre. Não, eu reflito pouco, ajo rápido. E essa mistura é letal. Refletir pouco e agir rápido é letal. Sempre é letal. E por isso a consequência é que fortes emoções causam danos irreparáveis. Agora eu te pergunto, como é que você pode reparar 2 pessoas queimadas vivas? Como é que você pode reparar isso? Como é que você pode restituir isso? Fala, por exemplo, para a mãe dessa mulher. Fala para a esposa daquele homem que foi queimado vivo. Como Sansão podia restituir aqueles 2 membros para aquela família? Como? Ah, pastor, mas se eu erro, Deus perdoa. É claro, porque o perdão de Deus vem tão rápido quanto a sua humilde confissão. Confessou, Deus perdoou. Entregou para Jesus, o sangue dele lava. O perdão de Deus é instantâneo, mas a restauração é outra história. E existem escolhas e erros em nossa vida em que o perdão de Deus sim será instantâneo, mas o processo de restauração pode levar a vida inteira. Houve a explosão e os estilhaços atingiram pessoas e marcas ficam nessas pessoas, especialmente nas pessoas que nós amamos. E cuidado, porque as marcas causadas por escolhas insensatas nossas na vida de quem nós amamos pode custar a vida toda para serem curadas. A vida toda, meu irmão. Isso é sério demais. Aqui a Bíblia está dizendo para nós, preste bastante atenção, porque danos podem ser causados que nunca serão reparados, alguns só mesmo na eternidade. Isso é o que fortes emoções podem causar, isso é o que a impulsividade, isso é o que viver sob o controle dos sentimentos pode gerar. Fale comigo, entendimento obscurecido, atitudes não refletidas, danos irreparáveis. Esse é o processo. Sob forte influência. Eu gostei até dos. Este é o processo, vocês repetiram. Esse é o processo gerado quando nós estamos sob a tirania dos sentimentos. Mas eu quero te dar a solução, pode ser? Eu quero propor uma solução. 4 palavras. Eu chamo de o caminho dos 4 Cs, para ficar mais didático. Anote, grave, faça, sei lá, um imã de geladeira, tatue, pregue assim no retrovisor do carro, mas guarde isso daqui. Você quer lidar com aquilo que você sente, livrar-se da tirania dos sentimentos? Primeiro C, fale comigo bem forte, consciência. Lamentações 3:40, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Examinemos, chequemos, verifiquemos, vejamos o que é que existe aqui dentro de nós. Aqui não são caminhos exteriores, não, caminhos interiores, os caminhos que eu tenho percorrido dentro de mim. Eu preciso examinar, eu preciso checar, eu preciso me perceber, eu preciso ter consciência
Preciso ter consciência do que é que eu estou sentindo, consciência de quais são meus gatilhos, consciência de quais limites eu não posso transgredir, porque eu sei, eu me conheço, eu sei, eu tenho consciência das minhas fraquezas, dos meus pontos fracos, das minhas dificuldades. E se eu ultrapassar esse limite, não vai dar bom. Consciência. Consciência, porque os botões que, se forem apertados, eles me fazem explodir, são um. Os botões que, se você apertar, te faz explodir, são outros. Você compreende isso? Consciência. Consciência não se torna uma pessoa que é estranha a você mesmo. Se conheça. É o que o salmista pede. Salmo 139, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ou seja, bate um raio-x aqui da minha alma, Pai. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Checa, Senhor, o meu coração, vê o que é que está de errado e me leva para outro caminho. Me ajuda a que eu possa me reorientar. Consciência. A gente precisa disso, a gente precisa dessa graça, perceber nossos padrões. Sansão, ele tinha um padrão. Se você perceber, sempre era assim, vinha o problema, nascia a frustração, ela se tornava uma raiva, e aquela emoção crescia para um sentimento de ira, que se descontrolava, e ele então usava a violência física, para mostrar o seu poder, e então as consequências surgiam. Ele não aprendia, repetia todo o ciclo. Há um padrão, há um padrão, há um padrão. Eu quero que você pegue essa palavra, entenda essa verdade, esse princípio espiritual, esse princípio da palavra de Deus. O que você não identifica, você não vence. O que você não aprende a identificar, discernir e mais, nomear, você não pode governar. A Bíblia diz em Gênesis 2,19, pega esse detalhe aqui. Deus, quando criou Adão, Ele criou Adão e disse: Adão, estão todos os animais aqui, dê nome aos animais. Por que dar nome? Porque antes Deus tinha dito que o homem dominaria sobre tudo aquilo que existe, e no contexto do Gênesis, dar nome significava exercer autoridade. O que você nomeia, você exerce autoridade sobre. Enquanto você não sabe nomear aquilo que você sente, você não consegue identificar e, portanto, não consegue vencer e governar e exercer autoridade sobre. Isso é difícil para nós homens monossilábicos. Como é que você está? Cara, o que é que você está sentindo? É mal. Não, mas fala mais sobre. É mais ou menos. Mulher tem mais facilidade. Amigo, o que é que você está sentindo? Senta aqui. Está com tempo? Vamos pedir um café. Pedir um café. Está preparada, né? Está preparada. Tenho tanta coisa para te falar, vou até me organizar aqui. Dar nomes. Dê nome. Aprenda a dar nome. É uma coisa. Que coisa? O que é isso? É medo? É angústia? Ansiedade, insegurança, é o quê? Você tem que ter vocabulário para isso, dar nome. Identifique. O que não recebe nome permanece como um monstro invisível no teu interior. Um inimigo que não pode ser combatido. Porque não tem cara, não tem rosto. Dê nome. Segundo, C, fale comigo, controle. A primeira etapa de uma libertação, muitas vezes, não é você se ver livre daquilo que te oprime. Olha isso. A primeira etapa da libertação na nossa vida, muitas vezes, é aprender a administrar aquilo que nos oprime, enquanto aquilo não desaparece da nossa vida. Antes de você se ver totalmente livre dessa ansiedade, primeira etapa é aprender a lidar com ela, conviver com ela. Sentar na mesa e tomar café da manhã com ela. Haverá o dia em que ela não estará mais ali. Mas agora, a princípio, no começo, nos primeiros estágios,
ela ainda está ali. E libertação significará você aprender a administrá-la. Isso é forte demais, gente. Jesus amado. Olha isso. O que é que você está tentando falar, pastor? Eu estou tentando dizer que você, olha isso, não pode impedir o sentimento de surgir, mas pode decidir quem vai conduzir a sua vida. A fé não anula o que você sente, a fé te ajuda a escolher o condutor certo para a tua história. Deixa eu usar uma metáfora, porque eu acho que eu não estou me fazendo entendido. Eu vou usar uma metáfora então. Se imagine você como o tio do transporte escolar. Você, sua vida, você vai abrir a porta da van, o medo chegou? Não tenta jogar fora, não tenta fazer de conta que ele não está ali, não. Abre a porta, diga, pode entrar. Entra. Não, mas no volante não, no passageiro. Senta no banco do passageiro, coloca o cinto e segue as normas, porque aqui dentro, eu que dirijo, eu que conduzo, eu sei para onde esse veículo vai. Você está compreendendo? Não tenta combater, não tenta arrancar, não tenta fazer de conta que não existe, não tem como, pelo contrário, isso é pior, isso só aumenta, já percebeu? Você está com raiva, você diz, ai, mas eu não queria sentir raiva, agora eu estou com mais raiva ainda. É assim que funciona. Está chateado com uma pessoa, eu não queria estar chateado com essa pessoa, não. E quanto mais você quer esquecer, mais você lembra. A cara da pessoa vem estampada, se sorrindo para você. É assim que funciona. Então não adianta. Em sentimento você não bate. Você abre a porta do transporte e diz, no volante não, no passageiro. Eu te digo o lugar que você fica, Romanos 8,14, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os meus sentimentos eu os deixo entrar, mas jamais eu lhes dou a direção da minha vida. Quem dirige a minha vida é o Senhor dos Exércitos, é Ele quem me conduz, é Ele quem me guia, é Ele quem me sustenta, é Ele que diz para onde eu sigo. Eu posso não escolher aquilo que eu sinto, mas permaneço com a graça de Deus, protagonista daquilo que eu decido. E a minha vida não é fundamentada no que eu sinto, mas no que eu escolho. Graças a Deus por isso. Então está resolvido, Senhor. Estou sentindo, mas isso não vai me controlar. Fale comigo, consciência, controle. Terceiro, anote, confronte. Uma vez que está no banco do passageiro, é hora de você doutrinar o seu coração. Senta aqui, medo, que eu vou te falar. Eu estou sentindo medo, mas a palavra de Deus diz, eu confronto o que eu sinto com aquilo que eu creio. Eu confronto o que eu sinto com aquilo que eu creio. Eu confronto o que eu sinto com aquilo que eu creio. Eu sinto medo, mas eu creio, pois está escrito, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, portanto eu não temerei, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. Eu sinto, a preocupação vem, eu sinto a preocupação, mas eu creio naquilo que está escrito na palavra de Deus. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. É o Senhor quem me consola, é o Senhor quem me conduz, é Ele que prepara uma mesa na presença dos meus adversários, é Ele. Então pronto. Se eu passar pelas muitas águas, elas não me afogarão. Está escrito, se eu passar pelo fogo, ele não me queimará. Está escrito, e o que está escrito é a verdade. O que eu sinto pode até ser real, mas o que está escrito é a verdade. Eu quero que você guarde essa verdade. Os seus sentimentos são apenas os seus sentimentos, eles não são o seu Deus. Não idolatre o que você sente, não se apegue ao que você sente, não coloque em um trono aquilo que você sente, não endeuse aquilo que você sente, não se deixe governar por aquilo que você sente, não. Você tem um Deus e uma palavra que dirigem a sua vida. Você tem promessas para se fundamentar, se alicerçar, se agarrar. Você tem um Senhor para depender do amor dEle. Você tem um Senhor que cuida de você. Eu quero declarar hoje aqui nesse lugar, essa fé, essa confiança na bondade do Senhor, no cuidado de Deus, no amor do Senhor pela tua vida. Que a paz que excede todo entendimento se apodere de você, da tua mente e do teu coração, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Ei, o que você sente é real, mas o que eu creio é que é a verdade. Você consegue entender isso, essa combinação? Nós vivemos e viveremos até a glória essa tensão. O que eu sinto é real, mas o que eu creio é a verdade. E por último, eu quero encerrar e nós vamos orar. Converse, fale comigo, fale consciência, controle, confronte, converse, fale com Deus. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5,7. Fala com Deus. Sabe qual é o erro de Sansão? É que ele só aparece orando aqui no final. No final do capítulo 15. Depois que a casa cai, depois que os corpos estão no chão, depois que ele comete besteiras, depois que ele faz o que fez, sob a tirania dos seus sentimentos, só no final ele aparece clamando. E Deus ainda responde. Mesmo quando a gente recorre ao Senhor como um SAMU, como uma ligação de emergência, como quem liga para um bombeiro depois que a casa pegou fogo, Ele atende, como Ele atendeu Sansão. E a Bíblia diz que Sansão, capítulo 15, versículo 18, clamou ao Senhor e disse: Senhor, não me deixa morrer de sede aqui, eu estou sedento, exausto, exaurido, meus inimigos me vencerão. E a Bíblia diz que o Senhor então abriu em uma cavidade que havia em Leí, uma fonte que jorrou água para ele. Ele bebeu daquela água. Aquela fonte ficou conhecida como En-Hakoré, está escrito no texto. En-Hakoré significa a fonte do que clama. Quando ele ora, Deus abre a fonte do que clama. Quando ele clama, Deus abre a fonte do que clama. Ele bebe da fonte do que clama. Ele recobra as forças. Ele se levanta. Ele se reanima. Ele ganha mais tempo. Ele ganha um novo começo. Mesmo depois de ter feito toda sorte de escolha errada. Por que ele deixou para clamar no final? Se ele tivesse bebido da fonte do que clama no começo e não no final. Se ele tivesse conversado com Deus no começo, não no final. É no começo, é na consciência, é quando você percebeu o sinal. Lá é o momento de você já correr para o Pai, dobrar teu joelho, dizer: Jesus, eu preciso de Ti, eu não dou certo sem o Senhor, eu sei onde é que isso vai dar, eu conheço essa novela, eu já vivi esse ciclo, eu já vivi esse capítulo, eu já vivi isso, eu sei onde é que vai dar se o Senhor não me ajudar. Se o Senhor não me ajudar, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Espírito Santo de Deus, estabelece a vida de Cristo em mim, estabelece o domínio próprio em mim. Que tal a gente fazer essa oração e aprender a fazê-la todo dia, em momentos diversos, em momentos de pressão, de tentação, de tribulação? Espírito Santo, eis-me aqui, eu preciso de Ti, eu preciso beber da fonte do que clama, eu preciso beber de Jesus, aquele que é verdadeiramente a fonte do que clama, aquele que disse: eu sou aquele que pode te dar uma água viva, que se dela você beber, você não voltará a ter sede. Eu quero dizer sobre a minha vida e sobre a sua: há uma fonte na presença de Deus, para aquele que clama. Não deixe para falar isso é com Deus no final, não deixe para orar como último recurso. Que a oração e a busca por Deus seja sempre a tua primeira escolha, não o teu último recurso, a tua primeira escolha. Fala com Deus, abre para Deus. Você não foi feito para ser forte no braço, você foi feito para ser forte nos seus joelhos. Você não foi feito para ser forte no braço, você foi feito para ser forte nos seus joelhos. É isso, dependa do Pai.